Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Pode tomar os vossos assentos. Primeiramente, agradecer ao nosso Deus pela oportunidade que Ele está nos dando aqui para poder ministrar a palavra do Senhor nesta tarde. Ao nosso pastor Joel Freire Costa, que Deus nos ligou para que nós trouxéssemos essa mensagem nesta tarde. E o pastor Ismael aqui também conosco. Confesso que é mais fácil a gente estar fazendo a leitura da oferta, né, meus irmãos? Mas nós estamos aqui para trazer a palavra do Senhor. E eu sei que não sou eu, os irmãos me conhecem, mas que o Espírito Santo possa nos ajudar. Eu sei que os irmãos vão estar orando por nós. E eu creio que o Senhor vai falar dos nossos corações, vai falar no seu coração, como tem falado no meu, através dessa mensagem que nós vamos trazer nesta tarde para os irmãos. Amém? Gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 37. É uma passagem bem conhecida dos irmãos, que nós vamos falar sobre José, a situação que ele passou, José, né? No Gênesis, capítulo 37, no versículo 3 e 4, que diz assim, né? Versículo 3 e 4, que diz: E Israel amava a José mais do que a todos seus filhos, porque era filho da tua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Amém, meus irmãos? Os irmãos sabem que em Gênesis capítulo 37, fala sobre quando José ele foi vendido pelos seus irmãos. Os irmãos sabem que na história de José nos revela como a descendência de Jacó veio ser uma nação dentro do Egito. Aqui nós vemos fidelidade que José sempre teve com Deus e a maneira como Deus protegia e cuidou da vida de José. Nós sabemos que o seu pai Jacó amava muito o seu filho José e que fez uma túnica especial para o seu filho. Ele tinha outros filhos, mas José era especial. E os irmãos vão ver por que José era especial. José tinha sonhos. Deus revelava algumas coisas para José em seus sonhos, onde muitas das vezes os irmãos sabem que os seus sonhos, ele contava para os seus irmãos, e os seus irmãos ficavam com ciúmes dele, os seus irmãos ficavam aborrecidos com ele. Mas Deus revelava algumas coisas para José, porque Deus amava José. Você sabe que Deus tinha um plano para com José. Deus tinha um projeto para com José, para o seu trabalho, para chegar aonde ele chegou. Em Gênesis capítulo 39, em Gênesis 37, os irmãos sabem que os seus irmãos judiaram muito do seu irmão, jogaram naquele poço, tentaram matá-lo, tentaram acabar com a vida de José, mas Deus não deixou, Deus não permitiu. Muitas das vezes o inimigo quer acabar com a sua vida, mas a sua vida está nas mãos de Deus. Os seus irmãos queriam fazer maldade com seu próprio irmão de sangue, mas Deus não deixou, porque Deus cuidou de José. Os irmãos sabem que os seus irmãos venderam o seu irmão como escravo. José foi para o Egito como escravo. Mas lá, os irmãos sabem que Deus mudou toda a história de José. Em Gênesis 39, chegando José no Egito, José chega na casa de Potifar, que é o eunuco de Faraó, capitão da guarda, que comprou José. Ele não sabia quem era José, ele não conhecia quem era José, mas Deus sabia quem era José e quem seria José. José chegou no Egito por volta de 1900 a.C. Ele enfrentou grandes provas, prova da pureza pessoal, da vingança, encarar a morte. Ele não sabia o que ia passar por ele. Mas em todas essas, José confiou plenamente em Deus e nas suas promessas. Você tem confiado em Deus nas suas promessas? José confiou e entregou na mão dele a vida dele. Nós sabemos que Deus
estava com José e o seu povo. Tudo estava sob o controle de Deus. Nós sabemos que tudo está no controle de Deus quando nós colocamos nas mãos dele, né? José persistiu ao pecado, resistiu ao pecado. José permaneceu leal ao seu chefe Potifar. José sofreu por causa da retidão. Deus estava com José. Deus mostrou ao cárcere que José era uma pessoa boa. Quando ele estava preso ali, naquele lugar, ele estava orando, ele estava pedindo, orando a Deus: Senhor, por que eu estou aqui? Por que eu estou passando por tudo isso? José na prisão, Deus continuava usando José na prisão. Os irmãos sabem que teve sonhos ali, o copeiro e o padeiro mor. Contaram os sonhos para José. José revelou o seu sonho para eles. Em Gênesis capítulo 41, José interpreta o sonho de Faraó. Os irmãos sabem que Faraó teve um sonho e ninguém conseguia interpretar aquele sonho que Faraó estava tendo. Chamou os magos, feiticeiros, não podia interpretar o seu sonho. Mas alguém lembrou de José. E chamaram José, e José foi lá e interpretou o sonho de Faraó. Mas antes, Faraó, falando com ele falou assim: mas eu vou orar a Deus. Deus vai me revelar o que vai acontecer através do seu sonho. E foi que José fez. Ele orou, pediu a direção de Deus primeiro para poder revelar aquilo que o faraó queria saber. Os irmãos sabem que depois José ele tinha 17 anos quando foi vendido aos escravos. José chegou no Egito, ficou 13 anos como escravo ali. Depois de tudo isso, Deus colocou José numa posição de honra e autoridade. Aos 30 anos, José continuou sendo fiel ao seu Deus, se casou, teve 2 filhos, chamados Manassés e Efraim. Esse é um resumo que nós fizemos, que nós falamos aqui sobre o que aconteceu de José, desde ele ser vendido e chegou no Egito. E aqui nós chegamos a alguns pontos que eu vou comentar aqui. Eu coloquei aqui: José foi perseguido, vendido, preso, humilhado e caluniado. Os irmãos veem o que José passou. Ele foi perseguido, vendido, preso, humilhado e caluniado. E você? E eu? E você? Quantas vezes nós somos perseguidos no nosso trabalho, na nossa escola, onde você anda, as pessoas às vezes perseguem você, quer ver a coisa ruim para você. Muitas das vezes a pessoa humilha você, a pessoa nos humilha, mas nós, quando temos a presença de Deus, as pessoas podem fazer tudo isso, podem chegar, querer te humilhar, querer te perseguir, fazer a coisa ruim para você, mas Deus está do seu lado, Deus está cuidando de você, Deus não vai deixar nada acontecer com você. José estava sendo provado por Deus. Eu estava pensando, tudo isso que José passou nesse período, 13 anos preso, mas é porque José estava sendo provado por Deus. Muitas das vezes você passa por certos problemas, certas dificuldades, e muitas das vezes você não entende, você não sabe o que está acontecendo com você, por que eu estou passando por isso. Mas muitas vezes é Deus te provando, é Deus testando você, sabendo se você está ao lado dele realmente. Então, por isso que a gente não pode ficar murmurando, reclamando, por que eu estou passando por isso, por que eu estou passando por essa prova. Deus sabe de todas as coisas, Deus conhece o seu coração, Deus conhece a sua necessidade, mas às vezes a gente tem que passar por uma prova para a gente poder estar mais pertinho de Deus, para buscar mais ao nosso Deus, amém? Em Gênesis 41, acaba a provação de José, ele sai da prisão e vai para o palácio como governador. Eu fico pensando, como é que pode uma pessoa, José, foi vendido pelos seus irmãos, José foi preso, foi acusado de coisas que ele não fez, mas ele estava ali, orando, intercedendo: Senhor, por que eu estou aqui, por que eu estou passando por essa prova? Mas depois de tudo o que ele passou, o governador, o faraó, ele viu e reconheceu quem era aquela pessoa.
quando José revelou os seus sonhos, ele falou: essa pessoa tem comunhão com Deus. Se Deus fala com ele, ele vai governar bem essa cidade, ele vai governar bem esse local. Então foi quando ele colocou o José como governador e cuidando de tudo aquilo. Aí fiquei imaginando como é que pode a pessoa, com tudo que ele passou, ficou preso e hoje ele é governador. Abaixo de Faraó, era ele que mandava em todas as coisas. E eu vejo que José, ali no Egito, ele era um missionário. Porque ele chegou ali, ele mostrou para o povo egípcio que ele confiava num Deus único verdadeiro. Era um Deus que criou os céus e a terra, era um Deus que cuida do seu povo, é um Deus que intercede pelo seu povo. E José estava ali. Ele tinha muitos luxos, muitas coisas boas ao seu favor, mas ele nunca negou a palavra do nosso Deus. Ele nunca negou o nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, né? José pagou um preço por tudo isso. Muitas das vezes a gente paga um preço por tudo que nós passamos. Toda noite orava para Deus tirá-lo da prisão. Quantas das vezes eu imagino José ali naquela prisão, orando todos os dias: Senhor, eu estou aqui nessa prisão. O porquê, o Senhor sabe, mas me dá graça, me dá sabedoria para poder sair dessa prisão e poder glorificar o teu nome. Ali José estava na prova. Os irmãos sabem que o chefe do cárcere, gostava muito de José. Ele via o seu trabalho, ele via que ele era sincero. Quando você é sincero naquilo que você faz para Deus, as pessoas que estão ao seu redor vê e confia em você. Ali vai um servo de Deus. Ali vai uma pessoa que ele é temente a Deus. Eu sei que essa pessoa vai procurar sempre fazer o de melhor para mim. José foi dormir, mas Deus estava trabalhando ao seu favor. Quantas vezes você está dormindo, você está descansando a sua mente, o seu corpo, mas Deus está trabalhando ao seu lado. Deus está cuidando de você, Deus está zelando por você, Deus está zelando pela sua vida, pelo seu dia a dia, pela sua família, pelos seus filhos, e você está descansando. Mas Deus está cuidando de você, Deus está olhando para você, para que no dia seguinte, quando você levantar, você seja abençoado. Uma das coisas que eu sempre gosto de fazer, quando eu levanto de manhã, eu sempre agradeço a Deus por mais um dia de vida que Ele tem me dado. Eu sempre, antes de sair de casa, o Senhor, me guarda que eu vou sair agora, eu vou para o meu trabalho, eu vou pegar o meu carro. Eu não sei o que pode acontecer um acidente, alguma coisa, mas, Senhor, me guarda. Me cobre com teu sangue para que nada de mal venha acontecer na minha vida, nem na minha família. Que o Senhor possa guardar todos que estão na minha casa. José venceu a morte, foi humilhado, resistiu às lutas, tentações, mas nunca perdeu a sua fé e confiança em Deus. Ele nunca perdeu a sua fé e a sua confiança em Deus. Muitas das vezes, que nem eu falei no começo, você passa por lutas, por dificuldades, perseguições, tentações, mas quando você tem a comunhão e contato com Deus, o Senhor te guarda, o Senhor te protege, e você confia nele, e ele nada vai lhe faltar. Eu sei que quando nós estamos andando ao lado do nosso Deus, o Senhor guarda a sua vida, o Senhor guarda a sua casa, o Senhor guarda a sua família. Aqui nós vemos que José foi honrado por Faraó. Ali Faraó honrou na frente de todos ali. Quem era José? Porque José, ele era temente a Deus. Eu tenho certeza que aonde você estiver passando, o seu chefe, no seu trabalho, na escola, onde você estiver, você sendo fiel, honesto, o seu chefe vai te honrar. A pessoa com quem você trabalha, ele vai te honrar. Ali é uma pessoa direita, ali é uma pessoa correta, ali eu confio naquilo que a pessoa está fazendo e realizando. José perdoou os seus irmãos. Nós temos que perdoar os nossos irmãos. Às vezes as pessoas fazem coisas ruins para conosco,
nós temos que perdoar. Olha o que aconteceu com José. Os seus irmãos de sangue venderam o seu próprio irmão. Primeiro queriam matá-lo, queriam acabar com a vida dele, porque sabiam que ele era o querido de seu pai, Jacó. Mas, quando ele se encontrou com os seus irmãos lá no Egito, quando Deus preparou todas as coisas para que viesse aquela situação da fome, os seus irmãos foram procurar ajuda no Egito. Quando chegaram lá, encontraram com José, encontraram com seu irmão que não reconheceram, foram reconhecer depois que José se identificou. Mas vendo eles ali, perdoou-os. Eles falaram, como você está me perdoando, nos perdoando, tudo que nós fizemos, mas é o Espírito Santo de Deus que muda os corações, muda o seu pensamento. José reviu seu pai, Jacó, e toda a sua família unido novamente. Foi quando ele viu seus irmãos e falou, tragam o nosso pai de volta para cá, tragam toda a nossa família, para podermos estarmos juntos. Depois de tudo que ele passou, se reuniu com a sua família novamente para estar aqui juntamente com seu pai. José cuidou dos seus irmãos, do seu pai, até o último dia da sua vida. Uma coisa que eu sempre tenho aprendido, que nós temos que cuidar dos nossos pais. Nós temos que fazer o de melhor para os nossos pais, porque ele cuidou de você, ele cuidou de mim no nosso nascimento, no nosso crescimento, dando educação, aquilo que podia fazer para nós, o dando de melhor para cada um de nós. E nós agradecemos porque, através dos nossos pais, inclusive do meu pai, colocando um exemplo do meu pai e da minha mãe, que nos orientou, indicou a estarmos na presença do Senhor. Eu sempre procuro honrar a minha mãe, o meu pai já faleceu, mas eu sempre procuro honrar a minha mãe também, sempre falar com ela, falar, mãe, como é que você está? Isso é uma alegria para os pais quando vê os filhos falando com seus pais. Aqui nós vemos todo esse tempo José ficou afastado do seu pai e principalmente do seu pai e dos seus irmãos, mas quando ele reviu eles todos, ele foi e abraçou, amou a cada um deles e procurou sempre fazer o de melhor. Deus honrou José na frente de seus irmãos. Tudo que ele passou pelos seus irmãos, mas Deus honrou ele na frente de toda a sua família. Foi quando abençoou José e trouxe riquezas para ele e fez o de melhor ali para a sua família na terra do Egito. Deus faz sempre o melhor para nós. Deus sempre vai fazer o de melhor para você. Que nós possamos sempre estar entregando tudo nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo, porque eu sei que Ele vai fazer o que Ele for melhor para você. Muitas das vezes nós pensamos, não, eu vou fazer desse caminho, eu vou para este lado, mas não. Coloque nas mãos do Senhor, porque Ele sabe o que vai ser melhor para você. A gente às vezes pensa que não, eu vou tomar esta decisão, eu vou fazer desta maneira, porque eu acho que essa é a melhor maneira para mim, mas às vezes não é. Mas Deus conhece aquilo que é melhor para você, para o seu futuro. Deus cuida de você e de toda a sua família. Eu sei que quando você coloca tudo nas mãos de Deus, Ele cuida de você, da sua família, dos seus filhos. Deus vai sempre procurar fazer o de melhor para a nossa família. Eu agradeço porque eu e minha esposa, nós temos sempre orado pelos nossos filhos, como muitos pais, eu tenho certeza que têm orado pelos seus filhos, para Deus abençoar o seu filho no futuro, com quem eles vão se casar, no seu trabalho, o que eles vão ser no futuro. Isso é o desejo, a alegria do nosso coração de sempre ver o melhor para os nossos filhos. Imagina o nosso Deus Pai que criou os céus e a terra. Ele quer sempre ver o melhor dos seus filhos, Ele quer ver o melhor de nós, que nós possamos sempre ser fiéis ao nosso Deus, porque o nosso Deus Ele quer sempre fazer o de melhor para cada um de nós. Muitas das vezes as pessoas vão perdendo a sua fé, vão perdendo a sua confiança, não vão acreditando mais nas coisas de Deus. E às vezes as pessoas passam por tantas dificuldades, tantos problemas aí fora, com seus familiares, com seus filhos. Mas se ele soubesse o quanto é tão importante estar nos pés do Senhor, porque eu sei que você estando nos pés do Senhor, nada de mal vai lhe acontecer.
O inimigo aí fora pode querer te derrubar. O inimigo aí fora pode querer fazer algo pior para você. Mas quando você está na presença do Senhor, quando você está ao lado do nosso Deus, o Senhor te guarda. O Senhor está quando você está dormindo, o Senhor está intercedendo por você. O Senhor está vigiando, o Senhor está guardando a sua vida, o seu passo a passo, tudo aquilo que você vai fazer. Nosso Deus, Ele é Pai. O Pai ama o Filho. E nosso Deus ama a cada um de nós. Nosso Deus, Ele é todo-poderoso. O nosso Deus, Ele fez tudo do bom e do melhor para nós. Nós, homens que somos falhos. Eu fico triste de ver em vários lugares quantas pessoas estão rejeitando o nome de Deus. Onde a palavra do Senhor só nos ensina a amar, fazer o bem para o seu próximo, ajudar uns aos outros, não praticar o mal. Sempre, se a pessoa fez o mal para você, faça o bem para ele. E às vezes as pessoas esquecem esse outro lado. Mas que nesta tarde nós possamos estar firmes na presença do Senhor, que nós possamos honrar ao nosso Deus. Eu vejo aqui a história de José, por tudo que José passou, por todas as humilhações que José passou, mas ele nunca desistiu de Deus. Ele sempre esteve ao seu lado. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua dificuldade, mas não desista. Você pode estar passando por uma tribulação, você pode estar passando por uma perseguição, você pode estar passando por vários problemas que eu não conheço, mas o nosso Deus, Ele conhece. Que nós possamos entregar tudo nas mãos do nosso Deus, porque eu sei que Ele vai cuidar da sua família, dos seus detalhes, em tudo aquilo que você precisa e necessita. Eu amo ao meu Deus. Todo esse tempo, graças a Deus, eu nasci no lar evangélico. E eu vi muitas maravilhas que Deus fez na minha vida, na vida da minha família, dos meus pais, dos meus irmãos, da igreja. Muitas coisas eu vi acontecer na igreja, mas o Senhor está sempre guardando o seu povo, guardando a sua igreja. Muitos aí fora querem acabar com a igreja, querem acabar com a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, mas não vai, porque a igreja está aqui, está orando, intercedendo por cada detalhe o que acontece aqui. José passou por tudo isso, mas ele venceu. José foi preso, José foi humilhado, mas no final ele chegou a governador do Egito. E isso é uma honra e glória, isso é para a honra e glória do nome do nosso Deus. Porque às vezes a pessoa está lá embaixo, às vezes você olha para aquela pessoa, eu não dou nada para aquela pessoa não tem valor, mas para Deus tem. E como para Deus tem, ela pode estar ali embaixo, mas Deus pode colocar a pessoa lá em cima. Foi o que Deus fez com José. Deus honrou a sua fé. Deus honrou em tudo aquilo que ele fez. Ele não desistiu. Na prisão, ele estava orando, pedindo direção para Deus. Senhor, o que eu vou fazer? Porque eu estou aqui. Mas tinha um propósito, tinha um objetivo. E eu sei que esse propósito, o objetivo de nosso Deus para a sua vida, vai se cumprir, mas na hora dele, na presença dele. Amém? Eu gostaria só de, para finalizar, ler em Salmos, número 121, para finalizar aqui, que Deus é guarda fiel do seu povo. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém, meus irmãos? Eu agradeço a oportunidade. Glória seja dada ao Senhor nosso Deus. A sua palavra é boa, ela é fiel e ela transforma. Ela que concede a cada um de nós o que nós precisamos.
O trabalhar de Deus na nossa vida, a sua palavra, ela vai limpando, ela vai fazendo, ela vai realizando. Que Deus seja louvado através da ministração da palavra aos nossos corações nesta tarde. Quantos irmãos querem agradecer a Deus pela vida do pastor Cláudio, por essa reflexão aos nossos corações? É muito bom quando nós temos essas oportunidades de refletir o que Deus fez e o que Deus faz nas nossas vidas. A nossa integridade, a nossa retidão diante dele. Os olhos do Senhor estão por todos os lados. Não adianta a gente querer esconder. Muitas vezes a gente até tenta, né? Não, vamos botar embaixo do tapete aqui e tal. Ninguém está vendo. Deus está vendo. Deus conhece de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Não vale a pena. Não vale a pena. O melhor é entregar nas mãos do Senhor, é confiar nele. Mas pastor, aquela pessoa é tão ruim, aquela pessoa não merece a bênção de Deus. Não sou eu e você que temos o direito de medir isso. O sangue que Jesus verteu na cruz do Calvário é para todos. Tem pessoas que às vezes a gente fala, não, mas é só Jesus para amar essa criatura. E ele morreu por ela também. Ele morreu na cruz também para que aquela vida que eu e você não valorizamos também seja alcançada pelo seu amor. Imagina se José, agora como governador do Egito, era o segundo homem no trono. Faraó era apenas no trono, ele tinha o poder, mas José que governava toda a terra do Egito. Imagina agora, com todo o poder, com toda a autoridade, o que ele poderia fazer com seus irmãos, se fosse apenas na horizontal, num ato de vingança, mas não existia vingança no seu coração. Existia o perdão. E ele sabia muito bem, ele falou inclusive na palavra, foi para esse tempo que Deus preparou que eu aqui estivesse, para que vocês pudessem serem salvos. Que você possa nesta tarde refletir, guarda esta palavra, esta boa palavra no coração. Reflita em tudo que Deus tem feito, a mão de Deus que tem estado estendida sobre a minha vida, sobre a tua vida. Por tudo aquilo que Ele tem permitido você passar. Quem sabe aqui, humilhações, sofrer. Mas Deus em tudo Ele tem planos e Ele tem propósito. E Ele está com os seus olhos olhando e contemplando todas essas coisas. Mantenha a tua fidelidade. Mantenha a tua integridade, que Deus irá no tempo certo te honrar. Aqueles que são humilhados, o Senhor vai restaurar. O Senhor vai exaltar no tempo certo, no tempo dele. Se coloque sobre seus pés nesta tarde. O Senhor tem falado aos nossos corações. Quem sabe você quer vir ao altar, nós estaremos orando. Estaremos encerrando este serviço, mas não sem antes te dar a oportunidade de apresentar, quem sabe, uma causa ao Senhor. Quem sabe algo que tem te incomodado. Quem sabe um patrão, quem sabe um amigo, quem sabe um vizinho. Tem vizinho ruim? Tem vizinho ruim, mas continue mantendo a sua integridade, a sua fidelidade ao Senhor. Você é um espelho. Você é um espelho que o mundo lê. Você é uma carta viva, uma carta aberta que o mundo contempla e lê. Entregue nas mãos do Senhor. Ele é o nosso Deus soberano. E a vingança pertence ao Senhor nosso Deus. Tem alguém, quem sabe, que quer apresentar ao Senhor uma causa, um problema, uma dificuldade, algo que quem sabe tem te incomodado. Você até tem apresentado ao Senhor, quem sabe o Senhor hoje irá honrar a tua fé, irá entrar com a providência necessária nesta semana que está se iniciando, na tua direção, no teu favor. Se não temos ninguém, nós vamos orar. Nós vamos agradecer ao Senhor por esse serviço nesta tarde. Quem sabe você que nos acompanha pela internet, guarde no teu coração esta palavra que você recebeu. Deixa Deus trabalhar na tua vida. E Ele irá no tempo certo agir em teu favor. Irá reverter este quadro que quem sabe você tem sofrido, você tem questionado, você tem feito, quem sabe, indagações ao Senhor. No tempo dele, Ele irá resolver, Ele irá trazer a solução. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos. Senhor, nós te rendemos gratidão pela tua palavra, a qual nós temos recebido nesta tarde, que tem falado aos nossos corações, e nós sabemos que a tua palavra, Senhor, é como um martelo que esmiuça a penha.
Ó Deus, que a Tua palavra ela possa, Senhor, agir nas nossas vidas, nos nossos corações, que no transcurso, ó Pai, desta semana, ela venha, Senhor, executar o propósito para o qual ela veio. Grande Deus, obrigado pela ministração aos nossos corações, porque o Senhor falou, ó Pai, através da Tua palavra, o Senhor falou através dos cânticos, que nós possamos guardar a Tua palavra e vivê-la cada dia. Ó Deus, que os montes de dificuldade que se levantarem, eles possam cair por terra, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Ajuda-nos a guardar e a viver a Tua palavra e, ó Deus, a guardar a nossa integridade diante de Ti, e para sempre nós Te daremos a honra, Te daremos a glória, Te daremos o louvor, porque Tu és a razão da nossa esperança. No nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém.